Nesse vídeo eu vou te dar 7 técnicas para ter ideias instantâneas. As duas primeiras técnicas vão ser para criar personagens, depois vem 3 técnicas para criar premissas, ou seja, ideias para criar uma história do zero. E no final eu vou te dar mais 2 técnicas para desenvolver uma história que você já tem e já está escrevendo, mas não sabe para onde ir. Então, sem delongas, oi, eu sou Lance, sou o escritor, criador de conteúdo e CLT. A primeira técnica é do objeto. Consiste no seguinte: você olha para um objeto aleatório, pode ser do seu quarto, da sua casa, olha ao seu redor e pega qualquer coisa. Então você começa a criar um personagem com base nas características desse objeto. Por exemplo, aqui do meu lado eu tenho uma tesoura. Como seria se essa tesoura fosse um personagem? Bom, eu posso começar com a aparência. É uma tesoura azul, pontuda, então combina com um personagem magro, alto, um cabelo pintado de azul, detalhes prateados, tipo pulseira ou brinco. Passando para a personalidade, ele seria alguém com a língua afiada, sincero até demais, e não tem medo de machucar os outros. Me parece alguém sarcástico, mas que no fundo, bem no fundo, também é frágil, e usa as piadas para tentar fugir da realidade. Eu já criei um pouco da personalidade e da aparência. A partir daí, você vai criando e encaixando na sua história e no seu mundo. Se for uma fantasia com dragões e elfos, ou se for um romance escolar fofo, só depende de você. A ideia é basicamente transformar um objeto em personagem, trazendo as características do objeto para aparência, personalidade, background, defeitos, objetivo e tudo mais. A segunda técnica também é para criar personagem. É uma técnica que muitos autores falam sobre, mas que quase ninguém usa de verdade. Inclusive, o George R.R. Martin, criador de Game of Thrones, já falou que ele mesmo faz isso. É simplesmente pensar em alguém que você conhece. Nossos personagens muitas vezes tendem a ser apenas aquilo que a gente cria superficialmente para eles. Se ele é um gamer recluso e nerd, ele vira apenas um gamer recluso e nerd, sem mais camadas. A personalidade dele é ser recluso e nerd. O passado dele é ser recluso e nerd. O personagem acaba virando um estereótipo do próprio arquétipo dele. E ao invés de adicionar camadas e formas diferentes ao seu personagem, você acaba fazendo ele se tornar as características principais que ele carrega. Então, quando você olha para alguém real, você percebe que esse alguém não é simplesmente um estereótipo ambulante. Seu tio bêbado não é só um tio bêbado, ele também tem vivência. Seu amigo nerd não necessariamente é recluso e sem namorada. Ele pode gostar de futebol também. Seu amigo gordo não vai estar sempre com fome, às vezes ele pode até recusar um sanduíche. Baseie-se em pessoas reais, e você vai criar personagens muito mais profundos e críveis, porque as pessoas não possuem todas as características que a gente inicialmente pensa que elas têm, e muitas vezes elas quebram aquele conceito pré-estabelecido que temos sobre elas. A mesma coisa vai acontecer com seus personagens. Eles vão passar de ser personagens genéricos para personagens específicos e únicos. Terceira técnica. Aqui começam as técnicas para ter ideias de histórias novas. Começando com e se? Muitas histórias começaram com e se? E se os peixes falassem? Procurando Nemo. E se eu contasse uma história de trás para frente? Amnésia. E se os macacos se voltassem contra os humanos? Planeta dos Macacos. E se as máquinas se voltassem contra os humanos? Terminador do Futuro. E se os aliens se voltassem contra os humanos? No Limite do Amanhã. E se as baratas se voltassem contra os humanos? Sim, também já pensaram nisso. Inclusive tem 3 filmes disso. Você pensar no e se para histórias que já existem também funciona. Isso pode te exercitar a criar uma história original a partir disso. Tanto é que muitos livros e filmes que existem hoje em dia nasceram a partir de fanfics de outras obras que ficaram tão populares que os autores decidiram fazer uma história original a partir da fanfic. Isso funciona porque você já tem os personagens e a estrutura da história, então fazendo as modificações e criando algo novo a partir disso, claro que deve ser distanciado do original o máximo possível posteriormente, acaba criando uma história nova. Quarta técnica. Criar a partir de uma imagem. Essa é fácil, principalmente para criar contos. Inclusive, a gente usou essa técnica no desafio de escrita, onde a gente criou um conto por dia e tudo mais. A técnica consiste em você simplesmente pegar uma imagem aleatória e começar a criar uma história a partir dela.
Você pode ir direto no Pinterest e pegar a primeira imagem que você achar interessante. Olha o contexto inteiro da imagem, o background, se tem personagem, o que pode ser que esteja acontecendo. Por exemplo, pega esta imagem. Que história você criaria a partir dela? Me diga nos comentários. Eu mesmo já criei vários e vários contos curtos usando essa técnica. Ela é muito boa porque ao mesmo tempo que te dá um norte para você ter ideias, ela não te prende e te dá liberdade para você criar o que quiser em cima disso. Pessoas diferentes podem criar histórias completamente diferentes a partir de uma mesma imagem. Inclusive, você pode pegar várias imagens com a mesma vibe e criar uma pasta no Pinterest para você usar como inspiração. A quinta técnica é misturar obras diferentes. Basicamente, você vai dividir as obras que você mais gosta em personagem, cenário, gênero e elemento único. Então você pega uma coisa de cada história diferente que você gosta. Por exemplo, Frankenstein em um cenário futurista, em um mundo onde há uma guerra de robôs contra humanos. Esse primeiro ciborgue é criado como última esperança da humanidade. Eu tenho um vídeo específico só para essa técnica, caso você tenha ficado interessado. Ela é bem interessante e eu vou deixar para você ver no final do vídeo. A sexta técnica já é para quem já tem uma história, mas por algum motivo parou de continuar desenvolvendo ela. Seja uma história que já está escrevendo ou uma história ainda em fase de planejamento, que é revisitar suas inspirações. Todo mundo tem aquela história ou histórias que usou para se basear para criar a sua. Nem que seja só a vibe, a premissa ou simplesmente alguma obra que não tem muito a ver com a sua, mas que na sua cabeça, por algum motivo que nem você sabe, tem alguma conexão. Assistindo ou lendo essas histórias novamente, você vai ter mais ideias, mais inspiração ou até pensar em temas que poderiam ser abordados na sua história. Às vezes, você já ficou tanto tempo pensando na sua história que ela acaba perdendo um pouco o brilho. Então, nada mais justo do que voltar naquelas histórias que te deram esse brilho um dia. Por exemplo, a segunda história do meu universo compartilhado, no caso, a segunda em ordem de lançamento que eu ainda vou lançar, nasceu de um vídeo que eu estava assistindo do Selbit, que é o primeiro vídeo da série dele de Simulacra. Eu lembro que eu tive a ideia logo no primeiro vídeo, quando eu nem sabia direito do que o jogo se tratava, e a partir daí eu fui cultivando essa ideia, misturando com muitas outras e encaixando no meu universo já criado. Mas há um tempo atrás eu estava pensando na minha história e revisitei o vídeo. A minha história foi para um caminho completamente diferente do que eu assisti do Simulacra. Mas ainda assim, assistindo o vídeo, eu consegui ter mais ideias e desenvolver um pouco mais a minha história. A sétima técnica, que é para quem está travado na sua história, é uma técnica que eu já usei algumas vezes e que eu gostaria de usar ainda mais vezes porque ajudou muito, muito, muito mesmo. Sério, eu deixei essa técnica pro final justamente por achar que ela é a melhor de todas. Todo mundo diz que para saber se você aprendeu alguma coisa, você tem que explicar para mais alguém. Então, se você se perder na explicação e não conseguir explicar direito, quer dizer que você não aprendeu. Você achava que tinha aprendido. Enquanto que se você conseguir explicar para alguém, aí sim quer dizer que você aprendeu de verdade. E com suas histórias acontece algo parecido. Você acha que conhece sua história, acha que não tem furos de roteiro, acha que sua história é única, mas quando você conta para alguém, você começa a se embananar. Não sabe explicar tudo, percebe que tinha 1000 coisas que você ainda não tinha pensado. Então, a minha maior dica para ter ideias é conversar sobre a sua história com alguém. Eu mesmo já conversei com alguns colegas sobre minhas histórias e eu sempre saí com coisas novas. Todas as vezes foi bom, mesmo que o meu colega só fizesse perguntas ou mesmo sem ele falar nada. O simples fato de eu ter que explicar para minha história para alguém já fazia eu consolidar e desenvolver mais a minha história do que já estava antes. E não tenha medo de achar que alguém vai roubar suas ideias. Eu sei que você tem vários medos diferentes por ter que contar sua história para alguém, mas isso é papo para outro vídeo. E se você não tem alguém para conversar, fica tranquilo que eu tô criando um servidor do Discord, que é basicamente uma comunidade para juntar escritores, desenhistas, conversadores e qualquer um que deseje conhecer autores de web novel ou simplesmente alguém que ama histórias. Se reunir com mais escritores é bem importante para quem é escritor ou pretende ser. O servidor já está sendo criado, mas ainda não tem muita coisa. Então se você quer participar, me diz o que você gostaria que tivesse lá. Todas as sugestões são bem-vindas, e quando lançar o server, você vai poder dizer que ajudou ele a se tornar realidade.
Me diga nos comentários o que você acha da ideia, se já sabe o que é um servidor do Discord e se você entraria. E se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, deixa seu like que vai me ajudar demais. Eu vou deixar esses 2 vídeos para você assistir. Um é a técnica que eu comentei mais cedo para ter ideias infinitas, e o outro sobre motivos para ler web novels brasileiras. Então, clica aí no que você achar mais interessante. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Eu sou Lance, e até a próxima!